Mais uma quarta-feira, mais um dia de Highcast. Hoje a gente está online conversando com o diretor executivo do Instituto Brasil-Israel, Pedro Kelson. Muito bem-vindo, obrigada por topar conversar comigo. Obrigado, Nelly, super obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Me conta um pouquinho da sua trajetória, até você chegar ao IB agora. Perfeito, Nelly. Eu sou um brasiliense que mora em São Paulo já há 20 anos, mas nasci e me formei em Brasília. Vivi, né, Brasília dos anos 90, 2000 era uma cidade com uma comunidade judaica muito pequena, então eu vivi a minha vida comunitária, sobretudo no Rio. Fiz bar mitzvah na CJB, frequentei a Kinder lá na colônia de férias Nossa, quando eu era um jovenzito, foi 4, 5 anos, assim, era onde eu mas qual era tenho a sua as... conexão com o Rio? A minha família é carioca, minha mãe é carioca. A minha geração toda tem pais de fora de Brasília, como é uma cidade muito nova. Meu pai era baiano, minha mãe é carioca, né? Então, e a minha família, então, que eu frequentei mesmo, era minha família no Rio. Então, cresci comunitariamente no Rio, e voltava para Brasília, era aquela experiência de ser o único judeu na escola, de não ter nenhum amigo judeu da minha idade, praticamente. Então, com 17 anos, me mudei para São Paulo para estudar, né? Estudei administração e marketing, me especializei em gestão internacional, e ainda na faculdade eu fiz Taglito, né? Participei de Taglito e fui para Uhum. Israel para a viagem Taglit, e fiquei muito tocado, assim, muito mexido com a viagem, e resolvi voltar para Israel logo em seguida, com a intenção de passar 3 meses. E voltei, fiquei ali viajando. Eu tenho família, tenho primos muito queridos, assim, que moram ali entre Jerusalém e Tel Aviv, no Moshav, e eu deixava minhas coisas na casa deles e ficava viajando pelo país, né? Então, conheci o país inteiro, rodei muito, peguei muita carona ali nas estradas de Israel, e resolvi ir para o território palestino. Então, fui para Cisjordânia, né? Também viajei bastante, conheci as principais cidades, fiquei hospedado, e aí me valendo muito do passaporte de brasileiro, né? Então, isso abriu muitas portas para mim ali, e um sobrenome também que não é ele é neutro, né? Ele é um sobrenome que soa neutro, então isso me permitiu também viajar muito por ali. Fui para Jordânia também, viajei bastante, fui para o Egito, muito querendo entender essa questão do conflito que está acontecendo, né, que acontece naquela região. E aí voltei para o Brasil muito mexido, né, com uma clareza de que eu não queria ir trabalhar com marketing numa multinacional, muito tocado pela ideia, né, pela perspectiva de que eu conversei com soldados, fiz amigos soldados, conversei com meus primos que moram lá. Depois, quando fui para o território palestino, conversei com as pessoas que moram ali na região, e voltei com essa perspectiva de que duas visões contrárias pudessem ser igualmente verdadeiras. Isso deu uma certa tela azul na minha cabeça, ou podem ser igualmente legítimas, né? E aí eu demorei um tempo para me reorganizar disso, do impacto que isso teve em mim, Porque e uma coisa é a decidi gente trabalhar. saber na teoria, né, na prática, Uhum. vendo, convivendo, a gente vê que não é só conflito, as pessoas são pessoas. Isso dá Exatamente, mesmo uma exatamente. Elas não são aquilo que a gente imagina que elas sejam, né? São pessoas como nós, que têm sonhos, que têm medos, que têm desejos, que têm, enfim, que lidam com representantes e que, né, enfim, vive uma vida complexa e com várias camadas como a nossa, né? Então, voltei entendendo que eu queria ir trabalhar nesse aspecto de desenvolvimento humano, desenvolvimento social, desenvolvimento político, né?
Passei, então, 6 anos trabalhando numa organização aqui de São Paulo, que é uma organização, um centro de estudos filosóficos que trabalha com aspectos ligados à mediação de conflitos, diálogo intercultural, interreligioso, construção de consenso, filosofia ocidental e oriental. Tem ali um guarda-chuva temático bastante amplo, mas que está circunscrito no universo de cultura de convivência, cultura de paz, né, chamado Palas Atenas, essa instituição. E aí encontrei, né, o encontro desse desejo de trabalhar no universo político com essa agenda de cultura de convivência me levou à minha agenda de democracia. Uhum. Encontrei ali um espaço, né, a compreensão de que esse tema de democracia, né, como sendo o espaço onde os diferentes se encontram e buscam construir juntos o bem comum, vamos dizer assim, virou a minha agenda de trabalho principal, né? Então, a partir daí comecei a criar uma série de movimentos cívicos aqui em São Paulo. Então, a Virada Política, que era um evento de promoção de inovação política e diálogo político, super interessante, que rolou durante 4 anos, em que eu estive à frente. Depois o Pacto pela Democracia, onde eu fiquei trabalhando mais 5 anos, que é uma coalizão criada para defender os mínimos democráticos, as instituições democráticas. Foi criado ali em 2018, e né, nos anos seguintes, 2019 até 2022, foram anos de um trabalho muito intenso de defesa das instituições democráticas, valores democráticos, princípios democráticos. Então, né, atuei nesses anos com muito afinco. Depois entendi, né, a partir de 2022, com a situação da democracia brasileira já um pouco mais estabilizada, entendi que era preciso olhar para a arena internacional, porque o movimento da ascensão de grupos autoritários que buscam, por dentro das instituições democráticas, fechar o regime, é um movimento que ele não é só no Brasil, ele também está se dando em muitos países ao redor do mundo. Né, o ultranacionalismo, a volta de movimentos xenófobos ou de imposição de maioria sobre minorias, né, contrários aos direitos humanos. É um movimento que ele é bastante amplo É e antigo. finalmente. Então, ingressei no Washington Brasil Office, que é uma organização americana brasileira, para coordenar o programa de democracia do Washington Brasil Office, com o objetivo de fazer essa disputa política internacional com a extrema-direita, sobretudo, e fortalecer uma coalizão de organizações e movimentos pró-democracia internacionais. Então, trabalhei lá até maio desse ano, e migro, então, a partir de junho, para a direção executiva do Instituto Brasil-Israel. Territórios Então, poucos complicados, né? também, depois de trabalhar com democracia em tempos de ataques muito severos, trabalhar com o tema de Israel em momentos de guerra, né, não são nada simples. Mas acho que essa experiência em trabalhar em cenários críticos também acabaram sendo elementos que me fizeram vir trabalhar no IB. Então, essa é um pouco da trajetória que me leva até aqui. E é uma trajetória que faz sentido. E que você foi caminhando, parece que junto com a história, né? Porque a história hoje está culminando justamente na ascensão do antissemitismo que a gente tem visto. Uhum. Que é uma coisa muito ligada também ao digital, né? Uhum. E como Sim. é que você se sente? Certamente preparo, mas o maior desafio para discutir a pluralidade, a defesa de Israel hoje no Brasil, qual é o maior desafio? Uhum. Eu acho que ele tem um desafio externo e ele tem um desafio interno à comunidade. O desafio externo, ele se dá em função de um ambiente comunicacional
que opera, né, a partir que favorece a desinformação e favorece informações que produzam sentimentos muito fortes nas pessoas. Então, quanto mais ódio, rancor, violência você produzir de conteúdo e comunicação, mais isso viraliza, né? Então esse, né, operar dentro desse com comunicação, né, querendo trazer a complexidade do debate sobre o combate ao antissemitismo, querendo trazer a complexidade do debate sobre o conflito no Oriente Médio, requer tempo, requer calma, requer serenidade, moderação para conseguir discutir os vários aspectos que compõem. E isso não é estimulado pelas plataformas de mídia digital, né, pelo modelo econômico das plataformas de mídia digital hoje. Um outro desafio é uma polarização política, né, no país que acaba pegando alguns temas, né, e esses temas ligados à comunidade judaica hoje entraram muito nessa dinâmica de polarização, em que um grupo político acaba usando e se apropriando de símbolos judaicos no seu programa, vamos dizer assim, político, né? E isso faz com que, obviamente, o outro campo, o campo oposto, acabe adotando e incorporando os elementos políticos opostos, né? Então, qualquer pessoa que esteja ali no meio do caminho tentando conversar e mostrar que as coisas não são um ou dois, né? Que tem ali um degradê nesse meio, acaba ficando numa situação muito complicada. Então, tem sido debate interessante de ser feito. Eu ia até abordar essa questão, né, da polarização, porque você é a primeira pessoa que aponta que no Brasil isso é um problema, que não é só o externo, a opinião sobre o judeu, também tem o estereótipo interno do país. Uhum, e quando eu falava também da parte externa, esse era um elemento. Tá? Uhum. Eu queria, na verdade, falar do interno, um outro elemento que é o interno à comunidade judaica, Uhum. Que a gente foi formado, e eu como uma pessoa que fiz Taglit, por exemplo, fui formada numa escola muito ufanista, vamos dizer assim, em relação a Israel, né, uma compreensão do papel que Israel tem no nosso imaginário, na importância que ele tem para a segurança do povo judeu na diáspora, na história, né, de trabalho, de luta que foi para construir esse país como uma consequência de perseguições e de antissemitismos ao redor do mundo, né, que culmina na construção de um país que pudesse trazer segurança para essa população perseguida. Então, é natural que a comunidade judaica na diáspora faça uma defesa da existência de Israel e do Estado de Israel. No entanto, essa posição de defesa ela acaba também não permitindo que a gente olhe criticamente para a maneira como o país se organizou enquanto Estado, para as forças políticas que compõem aquele país, para as ações que essas forças políticas fazem, né? Então, existe uma dificuldade muito grande hoje internamente na comunidade judaica sobre é legítimo ou não criticar o governo de Israel. Criticar o governo de Israel significa criticar a existência, né, ou questionar a existência e a legitimidade da existência do Estado de Israel? Essa é uma segunda pergunta. Uma terceira pergunta: criticar Israel ou olhar criticamente para Israel estimula e produz antissemitismo no Brasil? Essas são algumas perguntas que estão postas, que as principais instituições comunitárias hoje têm uma resposta para isso e adotam uma resposta, mas que eu não sei se essa resposta ela é hegemônica e ela é compartilhada pela comunidade judaica como um todo, para além daquelas pessoas que estão ligadas às instituições comunitárias.
Até porque a gente representa, por exemplo, a Federação Israelita, mas a gente não representa cada indivíduo e é muito diversa. Ela é muito diversa. Ela é muito diversa, mas eu não sei a FIEG, não sei qual que é as posições especificamente da FIEG, mas a maior parte das instituições, elas têm uma posição, por mais que ela represente uma comunidade muito diversa, mas ela tem uma posição própria para determinados temas, né? Não, sem E muito dúvida. espaço para a gente conversar e refletir sobre isso, né? Então, acho que é importante também aqui a gente abrir um A gente pouquinho. criar o espaço, eu acho que é um pouco sobre isso, né. E vocês têm feito muitos eventos. Aqui no Rio, a gente já teve vários, a gente teve com Pedro Doria, com o Uhum, Henrique Zimmermann. perfeito. Como é que vocês conseguem organizar esses diálogos? O IB tem é uma comunidade de pessoas, né? Para além da equipe executiva, ela também tem um grupo de diretores, ela tem um grupo de conselheiros, ela tem um grupo de amigos, então é uma comunidade bastante ampla e com visões muito diferentes, né? O IB tem como propósito trazer um tanto essa pluralidade de vozes para conversar e para refletir. Então, a gente acaba tendo, né, a possibilidade de ter contatos e conexões com pessoas que têm visões muito diversas, né, sobre as principais questões, e o nosso propósito é justamente colocá-las juntas, abrir um espaço de conversa e de escuta, para que a gente possa refletir sobre, né, sobre as principais questões que nos afligem enquanto judeus, enquanto pessoas que defendem e que têm uma ligação afetiva com Israel. Então, esse é o nosso objetivo, abrir esses espaços. O Pedro Doria esteve aí com a Leila Sterenberg, Sim, foi pensando ótimo. juntos como conversar sobre Israel, né? O Henrique Zimmermann também é um jornalista com muita experiência, né, na cobertura de questões ligadas a Israel. Então, o nosso objetivo é trazer essas pessoas que têm reflexão, que têm uma produção sobre isso, e levá-las para os diferentes espaços para conversar. E fomenta também essas novas provocações, porque a gente hoje está num momento em que a gente precisa conversar, porque é para além disso que a gente está abordando, o antissemitismo de fato aumentou, o que para mim é Uhum, meio surreal, porque outubro de 2023 eu não esperava que o antissemitismo retornasse, eu esperava um pouco mais de temperança das pessoas. Como é que você enxerga antes de 2023 e depois de 2023? uhum. É. O antissemitismo é uma forma né, de preconceito, vamos dizer assim, equivalente aqui no Brasil a uma forma de racismo, né? Que ele tem uma característica própria muito singular, né? Que ele permanece meio silencioso e de repente ele estoura de forma vulcânica, assim, né? A gente estava, né, com uma certa impressão, acho que o final do século passado, o começo desse, o mundo todo passou por uma certa estabilidade econômica, política e bélica, vamos dizer assim. A gente não teve grandes guerras, né, a partir dali da segunda metade do século. Então, essas coisas todas estavam meio decantadas e no fundo, né, no fundo do lago, assim. E a guerra, o ataque do Hamas brutal fez emergir esse lodo, né, do fundo, assim, mexeu e a coisa veio de uma forma realmente muito violenta, assim. E aí ver pessoas, né, a gente que está de alguma forma trabalha dentro do universo de pessoas que trabalham com questões de direitos humanos, de democracia, enfim, com essa agenda temática, ver parceiros, eventualmente, ou pessoas próximas, até comemorando, né, os ataques do Isso Hamas, é absurdo. assim, isso produziu uma movimentação, inclusive dentro da própria comunidade, assim, setores progressistas que foram para um lugar defensivo, obviamente, né, e de muita raiva, de uma reação muito imediata, assim.
Então, é isso, né? E aí isso permaneceu ao longo do tempo, e aí esse antissemitismo que não tem a ver com aquilo que os judeus fazem ou deixam de fazer, ou que tem a ver com o que Israel faz ou deixa de fazer, né? A responsabilidade pelo antissemitismo é do antissemita por si só, mas que se acentua nesse ambiente polarizado que eu falei, né? Que, que encontra uma fantasia, né? Uma máscara no antisionismo. Então, esse antisionismo que pode ser legítimo, mas pode ser também só um disfarce para o Disfarce. antissemitismo. E aí você fazer, né, eu como uma pessoa que acho legítimo que pessoas... o IB entende que Israel, a gente busca desexcepcionalizar Israel, a gente fala, né, que é tornar Israel, entender que Israel é um país com contradições como qualquer outro país, né? Ele não é excepcionalmente mau, assim como ele também não é detentor de todas as virtudes, né? Ele é um país que tem suas luzes e suas sombras, e assim como qualquer outro país. Então, essa confusão que se faz entre antisionismo e antissemitismo também dificulta muito né, os embates. Então, e aí é isso, a gente fica, né, fica muito espremido, assim, os setores progressistas ficam muito espremidos entre uma esquerda antissemita ou com parcelas antissemitas dentro de uma esquerda e um governo de Israel, né, que se alia a setores extremistas de extrema direita, que fazem ações e fazem falas que a gente também discorda profundamente, né? Então ficam esses setores às vezes meio espremidos sem saber o que fazer. Mas ser judeu e cidadão judeu não significa ser israelense, Uhum, apoiar o governo israelense, ser o Benjamin Netanyahu. Então, quando alguém, por exemplo, me chama de genocida, e já aconteceu, no uhum, privado, no perfil fake, eu falo: "Tá, mas o que que eu fiz? Você não sabe da minha relação, você não sabe nem do que eu penso". uhum. Eu sou brasileiro, E não sou israelense. não não tem nenhum É. partido político, nem aqui ou co E mesmo se eu fosse israelense, né? Você não sabe. Israel é um país que tem uma diversidade imensa de posições, de visões, né? O fato de eu ser israelense também não me tornaria automaticamente nada. automaticamente, tá? E, enfim, também é uma questão de aí eu já acho que desbanca muito para o antissemitismo. Quando Sim. você pega um universo de pessoas que tem uma coisa em comum, que isso a gente tem em comum, e tentam nos atingir por causa disso, aí já se Uhum. torna um discurso perigoso. Sim, sim. Você sente que a mídia tem esse impacto todo? Ou as pessoas exageram justamente por não acompanharem mais tanto a mídia tradicional? Esse impacto todo você diz no quê? Na opinião sobre Israel Uhum. e posicionamentos antissemitas. Uhum. É. O IB está lançando, agora no dia 30, uma pesquisa sobre a percepção dos brasileiros a respeito de Israel e da guerra. Uhum. Vou dar um spoiler aqui de alguns achados, mas a gente identificou nessa pesquisa, feita junto com o IDEA, o Instituto IDEA, né, que é um instituto de pesquisa, que os brasileiros, na maioria, conhecem pouco ou nada sobre Israel, né? Então, algo na casa de 55% a 60% dos brasileiros conhecem muito pouco ou quase nada sobre o que acontece em Israel. E também sabem pouco sobre o que significa sionismo, antisionismo e antissemitismo. Então, assim, o grosso da população não faz muita ideia das principais temas que nos tocam, né? Às vezes a gente até... As redes sociais, elas são um recorte muito específico da opinião pública geral.
E é um recorte muito limitado. Ela tem impacto, ela tem influência, mas ela é um recorte muito limitado. O grosso mesmo das pessoas não faz muita ideia do que está acontecendo. E as pessoas se informam principalmente pelos grandes veículos de comunicação. Ainda é muito prevalente. Ainda é muito prevalente para o grosso da população. Então, sim, acho que os grandes veículos de comunicação têm um peso importante na construção da opinião pública, mas ainda é um impacto pequeno no sentido de que as pessoas muitas vezes não entendem do que se trata, não fazem ideia de onde fica Israel, elas não sabem a diferença entre, essa pesquisa mostra também que as pessoas não sabem fazer a diferença entre judeus e israelenses, por exemplo. E aí tem respostas muito curiosas sobre isso, né? Judeu é que mora na Judéia, israelense é que mora em Israel. Enfim, tem coisas muito, muito singulares, assim, que vêm. E Então como é é isso. que se resolve essa falta de informação? O IB tenta trazer um pouco isso, né? O IB busca ser uma fonte de informação sobre questões que se relacionam ali entre Israel e Brasil, produzindo conteúdo de qualidade, produzindo conteúdos que trazam essa diversidade de vozes, que tragam diferentes perspectivas sobre o que está acontecendo em Israel, muito no sentido de desexcepcionalizar Israel, de entender Israel como um país com todas essas contradições, né, que eu falei. E isso a gente entende que também é uma vacina contra o antissemitismo, né? Na hora que a gente humaniza Israel e os israelenses e os judeus, né? A gente tira todos os estereótipos, ou busca tirar os estereótipos que se tem sobre os judeus e sobre os israelenses, e isso de alguma forma traz uma perspectiva de que são pessoas que moram num contexto muito complexo, que têm uma tradição, uma história pregressa de muita dor, né? E que por isso têm reações, por isso agem de determinadas formas, né? Então, essa é a nossa ideia ao tentar impactar na opinião pública, produzir conteúdo para os veículos de imprensa e para as redes sociais. E chega nas pessoas, porque eu sinto que muitas vezes fica sempre o debate dentro da comunidade. E aí parece aquela echo chamber das pessoas ouvindo o que você quer ouvir e te confortando na sua própria dor. E eu acho que existe ainda um bloqueio. Sim. A gente acaba também tendo que fazer uma disputa muito grande com todos os outros temas e pautas que estão na arena pública, né? Então a gente vai falar sobre antissemitismo, por exemplo, a gente vai ter que disputar com desmatamento da Amazônia, com inflação, com preço do ovo, com a enchente em Porto Alegre, né, com a fala do Trump, né, então realmente conseguir furar a bolha, conseguir alcançar, ainda mais com um tema tão complexo e distante da realidade dos brasileiros, é mesmo um desafio, né? Com certeza a audiência primeira que tem interesse, que estão próximos da gente, são pessoas que estão na comunidade judaica ou estão vinculadas de alguma maneira. E aí o nosso esforço é conseguir mesmo alcances maiores, assim. E aí acho que essa parte é isso, a gente na pesquisa identificou que o antissemitismo, poucas pessoas sabem o que é antissemita, mas reproduzem falas que estereotipam os judeus. Então, isso não é necessariamente porque elas têm uma ideia do que seja um judeu e logo elas são antissemitas, mas elas não sabem que são antissemitas. Elas reproduzem falas, né, que têm... Como piadas, por exemplo? Como piadas, como estereótipos, exatamente. Então, é preciso um trabalho de letramento, né? Explicar para essas pessoas que essas piadas, elas não são só piadas, que elas estão calcadas em estereótipos de perseguição, que elas têm uma história para trás, né?
E aí só que a gente é uma comunidade pequena, né? Somos 120 mil pessoas no Brasil. Então, como é que a gente faz, uma comunidade de 120 mil pessoas faz um letramento com outras 202 milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro? A comunidade judaica também acaba estando muito concentrada em algumas poucas capitais do Brasil, né? Se É pegar verdade. 99% da comunidade judaica deve estar em 4, 5 capitais, não mais do que isso. E aí, na hora que vem uma coisa como a guerra, né, e como o 7 de outubro, como o ataque do Hamas, essas coisas eclodem porque a gente também não conseguiu fazer um trabalho de letramento ao longo do tempo, né? Porque a gente tem braços muito limitados para conseguir fazer isso. Teria que ser na base da educação. Na base da educação, E educação leva tempo, né? Demanda esforço, saliva, então não é, não é um É, trabalho simples, às vezes, que a e gente o tem. esforço começa de algum lugar. Os frutos, de repente, a gente nem vai ver. Eu espero poder ver, né? E É, você tem muita experiência com assuntos sensíveis. O que você traz disso para a diretoria do IB e como isso vai se refletir nos uhum, projetos, enfim, para 2025.2, 2026, enfim. uhum. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que essa experiência em gestão de crise acaba sendo bastante importante, né? Ter que produzir posicionamentos rápidos e que representem um conjunto de vozes, né? Então, que para isso precise ser articulado por um grupo razoavelmente grande, que consiga se encontrar quais são os denominadores comuns em um grupo grande com pluralidade de visões, né? Mas então, quando determinadas coisas acontecem que demandam uma resposta rápida dos vários setores da comunidade judaica, dentre elas o IB, né? Como é que a gente consegue então né, acho que esse trabalho de identificar isso e produzir posicionamentos conjuntos né, é algo que é importante, que acho que na minha trajetória eu desenvolvi. Acho que outro trabalho importante também a ser feito, que também tem relação com a minha trajetória, é o trabalho de promover diálogo entre organizações, entre instituições, e agora, no Uhum. caso, tanto da comunidade judaica quanto com organizações e instituições de fora da comunidade judaica. Né? Então, como é que a gente consegue criar espaços para que a gente possa debater sobre as estratégias, debater sobre a conjuntura, né, para que a gente possa ter respostas. Por mais que cada instituição tenha a sua resposta, tenha a sua linha, tenha a sua característica, que a gente possa ter ali algum chão comum em que a gente possa conversar e trocar, e que as diferenças também possam ser respeitadas, porque as diferentes instituições entendem de onde é que cada um está partindo. Né? Então, isso é bastante importante. E aí eu acho que, por último, tem um terceiro elemento que eu acho que é uma possibilidade de diálogo, pelo menos de determinados setores da comunidade judaica, com instituições políticas que hoje a gente não consegue dialogar. Né? Eu acho que parte das instituições comunitárias hoje tem um diálogo interditado com setores políticos, com instituições públicas, né? Então, como é que o IB também pode colaborar para ampliação dessas possibilidades de diálogos com outros setores? E o que você acha do papel do jovem hoje? Porque a gente está numa sociedade polarizada, dominada pelas redes, e a juventude judaica é muito forte. Como é que vocês enxergam esse diálogo do jovem com o mundo? Uhum. Esse diálogo com a juventude ele é fundamental. Eu tenho a impressão, e aí é só uma impressão, de que os jovens estão um pouco resistentes a tratar de alguns temas
que hoje estão postos como desafio para a comunidade judaica. Né? Então, alguns eventos que ajudei a organizar, em coletivos, movimentos, os quais eu participo da comunidade judaica. Isso estou falando antes do IB, né? Acho que ainda não tenho tanta experiência com a juventude ligada ao IB, mais uma resistência a essa aproximação. Né? Eu acho que é preciso que a gente consiga encontrar formas de trazer essa juventude para poder se formar sobre esses temas. Parte dessa questão talvez seja porque acho que alguns movimentos estão... eu acho que essa juventude digital que a gente tem hoje, ela tá se formando num ambiente de horizontalidade para a construção das coisas, né? Então, eu vejo novos coletivos surgindo, novos movimentos que têm outra estrutura, né? Que não tem uma estrutura tão verticalizada quanto movimentos e organizações que têm, né, uma trajetória mais longa. E acho que isso é interessante, né? Assim, de repente se cria um agrupamento de jovens LGBTs judeus que querem conversar sobre ser um LGBT judeu, ou um coletivo que quer trabalhar com as questões de antissemitismo dentro de uma universidade. Em geral, são estruturas mais horizontais, com menos burocracia, né, onde todo mundo tem mais espaço de voz. Né? Então, eu acho que observar esses movimentos e conseguir fortalecer eles são importantes, e também com os movimentos tradicionais, como é que eles também conseguem se tornar mais porosos a essa outra dinâmica de funcionamento. Até porque eu sinto que nas faculdades os alunos estão preocupados, porque sentem uma rejeição por serem judeus. Uhum. E tem casos até sérios, enfim. Então existe essa demanda. Mas eu acho que também tem que partir muito do jovem. Perfeito, é isso. A gente tem experiência aqui na PUC de São Paulo, né, do coletivo de judeus que trabalham ali com as questões de antissemitismo que surgem na universidade. O ambiente universitário, não só aqui no Brasil, né, em diversos países, né, o ambiente universitário tem sido um ambiente desafiador, né, para os jovens judeus, e de fato é importante que a gente fomente que a gente estimule, né, que a gente aplauda, que a gente destine recursos, né, enfim, para esse tipo de iniciativa de jovens que se organizem, porque realmente eles precisam de apoio, né. Vocês pensam em algum projeto voltado para os jovens? O IB hoje tem o IB no Campus, que é um programa de grupos de estudo sobre temas ligados ao universo judaico como um todo. Né? Então, a ideia é que dentro das universidades, das principais universidades, a gente tenha ali grupos de estudo que possam reunir as pessoas, possam botá-las para pensar junto em linhas de pesquisa, né? E acaba sendo também um espaço de acolhimento, de troca, de escuta, né? Acho que tem um lado quase terapêutico ali de poder estar junto, poder estar olhando junto para as questões. Então, a gente já tem um trabalho nesse sentido. Isso funciona mais em São Paulo ou é global? Global quer dizer brasileiro? É nacional, ele tem caráter nacional, e tem encontros presenciais. E aí a gente faz, às vezes, em São Paulo, às vezes em outras cidades. Inclusive, as inscrições, fazer aqui meu merchan. Faz o merchan, faz o merchan. As inscrições para o IB no campus estão abertas nesse momento. Então, entrem no Instagram ou no site do IB, né? Instituto Brasil Israel, e ali vocês vão ter os formulários de inscrição com todos os grupos de estudo que estão abertos hoje nas universidades. Isso é muito bacana. Eu não conhecia. Que bom que pude contar um pouquinho disso aqui. E eu acho muito legal porque a gente fica um pouco fora, a gente
enquanto instituição, a gente vai buscando as informações, mas nem tudo chega. Então, às vezes, numa conversa, chega um super projeto que a gente pode até apoiar e a gente nem sabia. Que ótimo. Então depois enfim, se a gente puder compartilhar talvez os links em algum lugar Por também, favor, por favor. tá bom, combinado. E eu vejo também, ainda falando um pouquinho de juventude, que existem muitos jovens judeus que estão em crise identitária, justamente pela dicotomia da polarização, de se identificar, de repente, com um grupo determinado, e sou judeu, sou sionista, e não me aceitam mais, não me enxergam mais como parte do do grupo. Uhum. O que que você diria para esse jovem que está em crise? Você que teve a oportunidade de ir para lá e conviver. Uhum. Eu acho que primeiro dizer que você não está sozinho. Acho que muitas de nós estamos né, nesse dilema quase existencial, né, e de identidade, né? Qual que é a minha identidade no meio disso tudo? E acho que isso é uma crise dos nossos tempos, assim, né? A questão da identidade, ela é central na política, seja à direita, seja à esquerda, né? A questão do nacionalismo, ela é uma questão identitária também, né? A questão né, nos Estados Unidos, Make America Great Again, né? Ela é sobre uma Uhum. identidade, daquilo que se entende ser a identidade verdadeira e fundante dos Estados Unidos, dando um exemplo de lá, né? Por exemplo, além de todas as pautas que a gente tem aqui no Brasil, nas questões raciais, de gênero. Então, essa é uma crise de todos nós, né, da sociedade Uhum. como um todo. E aí, eu acho, olhando para a gente, comunidade judaica especificamente, né, e jovens que não sabem muito bem onde estão nesse lugar, eu acho que tem uma identidade a ser construída a partir de agora, né? O que é ser um judeu sionista hoje, né? Israel já existe, então uma identidade sionista não é a mesma de 1920, 1930. O mundo é outro. O mundo é outro, Israel está consolidado. Como é que é ser sionista com esse país consolidado e que tem uma determinada política que eu eventualmente não concorde? Isso me torna menos sionista ou não sionista? Não. Então, o que é ser sionista hoje, né, nesse mundo? E aí, para isso, para a gente conseguir ir construindo essas novas identidades, não tem jeito. A gente tem que encontrar os nossos pares, a gente tem que conversar, a gente tem que se reunir, a gente tem que criar organizações, coletivos, movimentos, espaços de diálogo, grupos de estudo, grupos de leitura, enfim, tem que ir reunindo e apertando essa massa de pão para que em algum momento ela ganhe uma forma em que a gente olhe e fala, isso aqui né, eu me identifico com isso aqui, né, junto com essas outras pessoas. Até porque uma identidade não é definida por uma coisa só. Quando às vezes eu escuto alguém falando para mim: "Ah, mas eu não me encaixo". Primeiro, Uhum, isso é natural. uhum, Da juventude isso é natural absolutamente de qualquer natureza. Então, hoje você é uma pessoa que amanhã você não sabe se vai reconhecer olhando para o espelho. uhum, Mas eu falo isso, se não te aceitam, de repente não é para você estar com essas pessoas, não são as pessoas que uhum, têm que estar te acompanhando. Quem está te uhum, acompanhando pode te criticar, mas tem que te aceitar, uhum, porque a crítica é positiva, a gente não pode ser cego para os problemas. uhum, sim, E eu acho que isso se aplica muito à questão de Israel. uhum, isso que você traz da identidade,
não ter várias camadas, né? Ela é super interessante, assim, né? Se eu perguntar para você quais são os 3 principais elementos que constituem a sua identidade judaica, talvez eles sejam muito diferentes dos meus. Provavelmente. Provavelmente. Talvez você vai dizer religião, Deus, ou família, ou Israel, ou a Tnuá que eu participei, ou né, a colônia de férias que eu fui, a Marrané que eu fui, e talvez sejam completamente diferentes de mim, né, dos elementos que compõem a minha identidade judaica. E isso é muito interessante, porque a identidade judaica tem várias camadas, cada um pega uma camada e vai montando a sua, e todo mundo é tão judeu quanto o outro, né? Tendo camadas completamente diferentes. Então, o judaísmo tem isso, né? E isso é preciso ser valorizado, né? Isso faz parte da tradição judaica, a coisa do 2 judeus, 3 partidos, né? É algo que nos compõe. Então, assim, quando a gente eventualmente silencia o debate sobre as coisas, nada é tão pouco judaico quanto isso. Né? Quando não debater determinadas coisas, quanto esconder determinados assuntos. Né? É judaico a gente conversar sobre isso, a gente debater sobre isso. Então, né, acho que isso volta ali para aquele tema inicial de que é preciso ampliar o debate dentro da comunidade, né? A gente tem que lembrar que os rabinos, eles discutem, eles não concordam, mas se respeitam. Uhum, E perfeito. são judeus. E são judeus. E é isso. Então, como é que essa coisa do encontrar os seus, né, ou se afastar daqueles que eventualmente não te aceitam, eu acho que tem esse exercício do respeito e da valorização da diversidade que permita com que a gente eventualmente seja diferente, mas continue se gostando, né, continue se respeitando e continue se entendendo quanto, né, quanto O que quer parceiros. que seja, Uhum. enquanto sociedade. Enquanto sociedade, esse é um Porque o ódio exercício. não está só aqui, o ódio está Uhum. em tudo. É, é. A gente está num momento muito tenso, né? Como é que Realmente. você enxerga o momento do Brasil hoje? É, essa é uma pergunta que pode ser muito ampla, né? A gente pode ir por muitos caminhos, assim, né? A gente vive nesse país imenso que carrega feridas históricas, né? A gente e aí fazendo um paralelo com Israel também, né? Assim, meus amigos não judeus, às vezes eu fico tentando explicar para eles como é que um país formado por refugiados e perseguidos não poderia responder aos seus ataques de outra forma que não de forma intensa. É. Assim, não existe uma outra resposta que seja possível que não essa. Um país de 8 milhões, 10 milhões de pessoas construído a partir da perseguição e da violência. O Brasil também tem isso, né? Ele também carrega uma carga de dores e de violências que é outra, muito diferente de Israel, que é muito singular. Então a gente está sentado também aqui em cima de um barril de pólvora, né? E, e aí a gente vai tentando, né, conter isso e fazer os processos políticos acontecerem, né? Fazer os processos de desenvolvimento internos acontecerem. E a gente está no momento agora em que a gente está acendendo o fósforo o tempo inteiro, assim, né? Em cima desse barril aqui. O meu trabalho como alguém, um ativista de democracia, em parte é conseguir que a gente consiga manter alguma estabilidade institucional ao longo pelo menos da próxima década, para que os ânimos pelo menos se abaixem um pouquinho, assim. Eu acho que a gente precisa conseguir pelo menos ultrapassar esse momento de fervor que está acontecendo, sem maiores rupturas, sem maiores, né, na esperança de que eventualmente esse ódio todo, essas paixões todas deem uma acalmada.
mas sabendo também que se não houverem mudanças nas instituições, eventualmente esses ódios e essas paixões todas também não vão aplacar, né? Então talvez a gente tenha um desafio muito grande, né, de conseguir trazer alguma normalidade para a vida política do Brasil, assim. Você acha que é possível ainda ou é irreversível essa esse desgosto das pessoas umas pelas outras? Porque tudo vira um grande problema, tudo vira uma grande questão, uma briga, e estamos cada vez mais divididos enquanto Uhum. sociedade. É. Tudo é passageiro, né? No fim das contas, tudo é passageiro. E essa, eu espero que seja mais uma das, né? O Brasil já viu muitas guerras civis, né? A gente não tem muita noção disso, né? Mas o Brasil já, né? Assim, há menos de 100 anos atrás, existiu uma guerra aqui em São Paulo em que parte dos militares jogavam bomba aqui na Vila Mariana e parte dos militares juntavam paralelepípedos da rua para fazer barricadas. Assim. Tiveram centenas de dezenas de milhares de mortes. Aí no Rio de Janeiro, o Forte de Copacabana foi os 18 de Copacabana foram ali um sintoma de uma guerra civil que estoura logo adiante, né? Então, isso já aconteceu outras vezes aqui no Brasil. A gente já viveu um momento de mais calmaria também, ou seja, essas coisas. Então, espero que adiante a gente consiga. Isso vai demandar responsabilidade, das lideranças políticas do Brasil, dois, das lideranças sociais, né, lideranças de instituições, e aí eu trago para a nossa comunidade, né? É importante que as lideranças comunitárias, das instituições comunitárias, tenham responsabilidade para a política nacional. Né? A gente não pode ser um elemento de ampliação do conflito. A gente é uma comunidade pequena, somos vulneráveis, a gente não pode, né, o papel das principais instituições é de conseguir construir aliança com o poder político, seja ele qual for, né, tem um movimento de judeus americanos que soltou uma carta de que dizia que judeus vivem melhor e com maior segurança em democracias liberais, né? E eu concordo muito com isso, em democracias abertas, né? E eu acho que a gente precisa apostar nisso, assim, a gente precisa conseguir voltar o Brasil para uma situação de liberalismo político, de liberalismo social, porque a gente, enquanto judeus, vive melhor, né? Vivemos melhor em democracias liberais e plurais e abertas, né? Eventualmente, ter um autoritário que seja nosso amigo é um risco para a gente, porque para virar de costas e nos atacar não custa nada, né? A gente fica refém desse nosso autoritário. Então, eu acho que a gente, né, a gente, enquanto lideranças comunitárias, a gente precisa ter esse senso de responsabilidade também. E qual o sonho do IB para os próximos anos? Não deve ser só um só. Tem muitos sonhos. Mas eu acho que o IB tem o sonho de conseguir levar informação de qualidade sobre as questões ligadas ao Brasil, né, a Israel, para a população brasileira, que as pessoas tenham uma compreensão do que seja Israel, uma compreensão mais aproximada do que seja Israel. Né? Ela não é... Enfim, eu acho que esse é um sonho que a gente tem. A gente tem um sonho de ser um espaço que congregue e produza reflexão e produza que produza inovações no seio comunitário, né? A partir de um espaço plural, a partir de um espaço diverso, de respeito, de tolerância. A gente quer ser um espaço, né? A gente tem um sonho de conseguir produzir dados, informação de qualidade sobre a comunidade judaica, que a gente possa produzir intercâmbio entre as comunidades na diáspora com outras comunidades na diáspora, e que a gente possa também contribuir para que com o Brasil, que seja um país
democrático, plural, aberto, né, que celebra as suas diferenças, que celebra as suas, dentre as suas diferenças, o fato de existir aqui uma comunidade de judeus e judias das mais diferentes origens, que vieram para o Brasil nas mais diferentes circunstâncias, né, e que compartilham a experiência de ser brasileiro. Então, acho que esses são alguns sonhos assim que eu trago junto com ele. São sonhos que fazem sentido e são muito necessários. Muita gente não sabe por que Israel foi criada e muita gente não sabe o papel do Brasil na criação do Estado de Israel. Uhum. Existe esse Sim. gap que é histórico, tanto daqui, de história do Brasil, quanto Uhum. de lá, de história geral. Uhum. É isso, nós somos uma pedra fundamental ali no evento de criação do Estado de Israel na ONU, Sim. né, com Oswaldo Aranha. A gente tem pessoas, né, que fizeram aliar, que migraram do Brasil para Israel, né, e que tiveram papéis importantes no movimento sionista em Israel, né, então a gente tem, né, tem um entrelaçamento mesmo muito grande, né. E não é à toa que sempre fomos países amigos. E Uhum. só agora eu comecei a sentir mais esse impacto negativo, Uhum. essa energia das pessoas. Uhum. Antes era mais velado, tinha mais vergonha. É. Eu não sei, né? Eu acho que tem um pouco dessa dinâmica de polarização que a gente falou, né? Você acha que pode ser regional também? Uma coisa. O Brasil é gigante. Talvez o que eu experiencie aqui seja diferente do que Uhum. numa pessoa numa comunidade menor, que, enfim. Uhum. Pensando aqui na relação entre os dois países, né? Uhum. Entre Brasil e Israel, assim. Os dois países já tiveram uma relação de proximidade, né? E mesmo né, entendendo que agora é o momento em que os dois países estão, do ponto de vista diplomático e político, afastados, né, em campos opostos, polos opostos, mesmo dentro do próprio governo Lula, né, dentro do próprio governo federal atual, em anos anteriores a relação já foi muito melhor, né. Sim. Lula foi o primeiro presidente a visitar Israel, né, enfim, o dia de amizade Brasil-Israel foi criado ali a partir do governo Dilma. Então, essa relação, ela, obviamente, as questões de antissemitismo e do antisionismo, elas são tradicionais, ou ela tem um histórico, né, dentro do pensamento da esquerda. Então, existem essas correntes. Mas a relação já foi melhor, né, e a conjuntura, somada a esse histórico e essas correntes que vêm ganhando força, acabam fazendo com que essas relações, e a polarização do momento atual também, e as diferenças entre os governos israelense e brasileiro, tudo isso colocam os dois países em rota de colisão, o que não vinha acontecendo antes. E aí acho que parte do nosso trabalho é conseguir pensar junto com os tomadores de decisão como é que a gente consegue reverter isso, né? Isso não é bom para nenhum dos dois países. Então a gente precisa conseguir construir lá e cá pontos de diálogo, baixar a fervura, baixar a temperatura, porque isso não vai fazer bem nem para ambos os países, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, nem para a gente enquanto comunidade judaica no Brasil. Eu preciso muito elogiar que os eventos de vocês ficam lotados, são muito recheados de informação e muito ricos mesmo. Não teve um que não tenha sido bom. Né? Que bom.
Feliz de enquanto ouvir. mídia, né, menor, independente, apesar de vocês terem pessoas de autoridade falando, junto com vocês, qual o cenário para a mídia mais independente? Uhum. Nessa rota de colisão aí. É um desafio complexo, né? Olhando para como é que uma organização que trabalha com comunicação, ou que tem um braço de comunicação forte, né? E que fala, né, que tem um pensamento crítico, tem o compromisso com o pensamento crítico, com a reflexão crítica, e que está num ambiente em que o antissemitismo está latente, né? Conseguir se posicionar sobre as coisas tem sido muito difícil, né? Como é que a gente vai falar sobre a entrada a ação do Brasil junto à África do Sul, né, na Comissão Internacional de Justiça. 2, como é que a gente vai falar sobre, eventualmente, uma denúncia que sai no Times of Israel ou no Haaretz, de que soldados israelenses estão agindo assim ou assado, ou que existe uma crise humanitária de fome em Gaza, né? Como é que a gente vai se posicionar, né, em relação a tudo isso? É justo ou não é justo que o governo se posicione de uma determinada forma em relação a Israel, sabendo que as consequências para a gente, enquanto comunidade judaica, vêm em forma de antissemitismo, né? Essas coisas não são simples de serem equalizadas e não existe resposta certa. Eu acho que a gente tem uma frase de efeito assim no IB, que verdades absolutas são absolutamente frágeis, né? Então, assim, se você está se posicionando com muita certeza e obviedade sobre determinado assunto, provavelmente Tá. tá alguma coisa fora do lugar aí. Então, acho que a gente tem muito esse desafio, sabe? De conseguir encontrar a nossa voz equalizando todos esses elementos, assim, que estão postos. Independente do que esperam da gente. É falar a Uhum. verdade. Falar aquilo, exatamente, falar aquilo que a gente acredita, né? E a gente sofre consequências em função disso, né? Mas aí com grandes consequências, como é que é? Com Grandes grandes responsabilidades. responsabilidades vêm grandes consequências. É verdade. O tio Ben formou uma geração, né? Pois é. É, Muito judaico isso. muito judaico, muito judaico. E a gente já chegou mais ou menos aqui ao fim do podcast, já estamos Uhum. aqui para encerrar, e eu queria que você deixasse uma mensagem para quem te ouve agora, judeu, não judeu, mas que tem dúvidas sobre Israel, ou enfim, que tem vergonha de perguntar. Qual Uhum. mensagem você deixaria? Acho que segura um pouco a sua certeza. Vamos segurar um pouco as nossas certezas, e vamos se aproximar das coisas, né? Vamos se aproximar de todo esse debate, de tudo que está acontecendo, com o espírito mais aberto e de curiosidade. Eu acho que essa é a postura que a gente. Isso sem abrir mão também das nossas convicções, mas existe aí um movimento de abre e fecha, que me abro para as coisas, processo essas coisas e busco agir no mundo a partir daí, né? Então, também trabalhar por aquilo que a gente acredita, né? Não ser só um grande observador da história. Eu acho que é preciso também que a gente seja um construtor da história, mas sempre nesse movimento aí de sístole, diástole, entre observar as coisas com abertura e agir com assertividade.
E se informem. E se informem. Então eu te agradeço muito. Vou deixar as redes aqui embaixo para o pessoal seguir, ficar por dentro dos projetos, inclusive do campus. E qualquer coisa, fala comigo, porque eu quero saber. Então, Combinado, né? quando é que sai o resultado da pesquisa? Dia 30 de julho, na semana Ah, que tá vem. quase lá. Tá quase lá, o relatório já tá prontinho, já tá sendo impresso, e aí a gente vai fazer um evento de lançamento aqui em São Paulo e vamos enviar para todo mundo assim que ele estiver público. Vamos divulgar. Ótimo. Então, muito obrigada, que a gente possa conversar mais vezes em um ambiente mais equilibrado, menos hostil e com boas notícias. Com boas notícias, assim esperamos. Super obrigado, Fierge, comunidade do Rio. Tô devendo uma visita para o Rio e reencontrar o pessoal. Tá devendo. Assim, em breve estarei aí. Então, vou avisar aqui pro pessoal que você vai fazer essa visita Ótimo, e vai ser um prazer de receber também. ótimo. Prazer vai ser meu, Nelly. Super obrigado. Encerramos mais um Highcast super especial e vocês já sabem que toda quarta-feira é dia de assistir o Highcast. Nos vemos no próximo.